Alô, caras! Como estão vocês? Mais uma vez estamos aqui no canal Código Vermelho. Hoje, como um especial de Halloween aqui no Brasil, nós vamos falar sobre um dos 8 livros do Pedro Bandeira que ele relançou neste segundo semestre de 2016, com ilustrações belíssimas. Descanse em paz, meu amor. Um dos poucos livros de Pedro Bandeira que tratam do terror. E aí, caras, vocês gostam de terror? Compartilho com vocês um dos contos misturados em um enredo novelesco dessa trama, em que alguns amigos viajam e se aventuram de tal forma que eles jamais se esquecerão. Confiram como foi essa experiência marcante para esses jovens que tiveram de lidar com a morte. E aí, vocês teriam coragem de embarcar nessa história? Então venham comigo! Chovia como um anúncio do fim do mundo e a parelha de fortes cavalos arrastava com dificuldade a pequena carruagem pela estrada enlameada. Açoitado pela chuva, conseguindo ver a estrada somente a cada vez que o clarão de um relâmpago espolcava, iluminando o negror absoluto da noite, o cocheiro gritava com os cavalos, tentando controlá-los e fazendo estalar as rédeas em suas ancas. No interior da carruagem, Antônio Rebouças, o famoso doutor Rebouças, não conseguia manter-se seco, pois as pequenas cortinas encharcadas eram batidas pelo vento para dentro da cabine, como se quisessem esbofeteá-lo. Ele sabia ser uma loucura parar à beira da estrada para esperar o fim da tempestade. Era preciso que os cavalos conseguissem levar a carruagem até a pequena estalagem, algumas léguas adiante. Na estalagem, ele e o cocheiro poderiam secar-se e tomar um caldo quente. Dormiriam até a manhã seguinte e o médico sabia que sua esposa não haveria de preocupar-se. Era normal, em sua profissão, impor períodos de solidão à família. O médico voltava de um parto complicado que lhe dera trabalho até a madrugada, e estaria satisfeito com o pequenino varão que ajudara a vir ao mundo, se aquela tempestade não tivesse desabado com tanta fúria. Lembrou-se da exaustão daquela noite. O bebê estava virado dentro do útero e ele descobrira que o cordão umbilical estrangulava um dos bracinhos. Não teria condições, naquela casa da fazenda distante, de fazer a operação dos Césares. Se ele tentasse cortar o ventre da mãe para livrar o filho, talvez salvasse o bebê, mas a mãe morreria na certa. Lembrou-se do rosto pálido da mulher gemendo de dor e esbugalhando os olhos para ele, suplicando por 2 vidas. Ele conseguira, com as mãos, virar o bebê e desembaraçar o cordão umbilical. Em seguida, o nascimento ocorreu normalmente, operando o milagre que são todos os nascimentos. Um milagre que nunca deixava de fasciná-lo. Se o tempo não estivesse tão desastroso, ele na certa voltaria dormitando no ritmo do sacolejar da carruagem e sorrindo feliz com mais aquele sucesso na profissão que escolhera. Ele gostava de sua profissão, sabia que nascera para aquilo, para lidar com a dor, para desafiar a morte. A morte, pensava ele, a morte deve andar aborrecida comigo. Ela sempre acaba vencendo, mas muitas vezes eu consigo adiar a hora marcada. Só que eu ainda sei tão pouco, tão pouco. De repente, um tranco afastou-o de seus pensamentos. O cocheiro gritava com os cavalos e puxava as rédeas com força. Sentindo a dor dos cabrestos a apertarem-se contra suas bocas, os cavalos estacaram bruscamente, empinando e fazendo a carruagem rabiar na lama. O doutor Rebouças debruçou-se na janela, recebendo a chuva em meio corpo como se estivesse sob um chuveiro. Sua cartola voou, arrancada por um tapa do vento. O clarão de um raio, mais forte do que todos, iluminou de branco azulado toda a estrada à frente, revelando rochas nuas que se elevavam à esquerda da estrada e à direita despencavam para baixo, bem perto de onde se debruçava o médico. Mas, à frente da carruagem, ocupando o centro do clarão, como a principal figura de um quadro, dava para perceber um vulto. Do vulto,
parecia vir um grito, desesperado. De braços estendidos para a frente, o vulto parecia querer deter a carruagem, bloqueando a estrada com seu corpinho frágil. Uma criança! É uma criança! Gritou o Dr. Rebouças, descendo apressado. Passou pelos cavalos, a custo contidos pela força das rédeas, e correu para a pequena figura. Dela, uma vozinha frágil fazia-se ouvir. Por favor! Uma menina, devia ter uns 7 ou 8 anos, molhada até os ossos e o seu vestidinho leve, colado à pele, com os cabelos encharcados escorrendo-lhe pelos ombros. Olhava com desespero para o doutor. O médico tirou rapidamente o próprio sobretudo. Estava molhado por fora, mas a lã grossa deixara-o seco por dentro. Abraçou a criança, envolvendo-a com casaco. Menina, o que você está fazendo? Por favor, meu senhor, por favor, meu senhor. Era só o que conseguia repetir a menina, pálida de frio e pavor. A criança soluçava contra seu peito, sentindo a chuva atravessar-lhe o paletó, o colete e a colar-lhe a camisa às costas. O médico pegou a menina nos braços e voltou para a carruagem. Deitou-a no banco da carruagem e começou a esfregar-lhe vigorosamente os bracinhos com pano seco. Uma pneumonia seria um resultado bastante possível para uma criança fraquinha como aquela, exposta a um tempo como aquele. O que você estava fazendo na estrada no meio de uma tempestade dessas? Perguntou ele. Só para ouvir a menina falar. Se falasse, se aquecesse, o prognóstico seria certamente melhor. Mas os lábios da menina, tremendo de frio, só conseguiam repetir a mesma coisa. Senhor, por favor, senhor! Calma, minha filha. Socorra, por favor, a mamãe! Um desastre! Um desastre? O que aconteceu? Os olhos da menina brilhavam na escuridão do interior da carruagem. Suas mãozinhas apertavam com força a mão do médico. Ali adiante, a carruagem caiu na ribanceira. A mamãe está lá, está muito machucada, mas está respirando. É preciso correr. Por favor, senhor, salve a mamãe. Um desastre? Com aquela chuva? Não havia tempo a perder. O médico tentou acalmar a criança. Fique calma, menina. Pode deixar. Nós vamos achar a sua mãe. Sou médico. Tenha confiança. Depressa, senhor. Fique aqui dentro. Vou subir a boleia com o cocheiro e... Não! Cortou a menina. Vou junto. Nessa escuridão o senhor não vai encontrar o lugar certo. O médico olhou para fora, para baixo, em direção ao despenhadeiro do lado da estrada. Era verdade. Sem alguém que lhe indicasse o local onde acontecera o acidente, antes do amanhecer, seria impossível descobrir a carruagem caída ribanceira abaixo, na certa destroçada no meio da densa vegetação. Está bem, venha comigo. Ainda carregando a garotinha, Rebouças subiu a boleia. Julião, vamos em frente. Faça os cavalos trotarem. Esta menina escapou viva de um acidente. Que horror! Exclamou o cocheiro. Ela diz que foi um pouco mais adiante. Vamos devagar. Ela diz que a mãe dela está lá. E está viva. Vamos! O cocheiro sacudiu as rédeas, fazendo os cavalos moverem-se a trote. Dali em diante, a estrada descia um pouco e chegava a uma curva. Rebouças forçava os olhos, tentando perceber algum indício do acidente, mas a escuridão era completa. Já tinham avançado uns 200 metros quando a menina gritou, apontando para baixo. Ali! Pare, por favor! Mamãe está ali! O cocheiro deteve os cavalos e desceu rapidamente da boleia. Amarrou as rédeas em um toco junto ao morro. Julião, chamou Rebouças. Você trouxe a lanterna? Sim, doutor. O cocheiro pegou a lanterna embaixo do banco. Era uma caixa de vidro, uma moldura de ferro. Rebouças, com dificuldade, conseguiu acender a mecha e tapar a lanterna de novo, antes que o vento a apagasse. Sem alguma luz, jamais conseguiria encontrar a carruagem caída. A luz amarelada, fraquinha, iluminava apenas um círculo de 10 metros de diâmetro, o suficiente para que os dois homens percebessem na lama as marcas fundas de rodas que perdiam a curva e dirigiam-se para o despenhadeiro. Lá embaixo, senhor, veja!
Rebouças debruçou-se na margem da estrada, estendendo o braço com a lanterna pesada. A chuva continuava forte, dificultando ainda mais a visão do despenhadeiro. Ali, veja! Na direção para onde apontava a menina, Rebouças percebeu uma mancha mais clara no meio da vegetação que cobria o despenhadeiro. Virou-se para a menina. Pronto, querida. Agora volte para dentro da carruagem e proteja-se da chuva. Eu e meu cocheiro vamos descer até lá. Não, senhor, eu vou junto. Ora, menina, você... Vou junto. A determinação da garotinha calou o médico, que suspirou e desistiu de discutir. Se ainda houvesse alguém vivo lá embaixo, não havia tempo a perder. Está bem, segure-se no meu pescoço. A menina enlaçou-se às costas de Rebouças, envolvendo sua cintura com as perninhas e agarrando-se firmemente na frente de seu colete. Não pesava quase nada, e o médico começou a descer a encosta, firmando-se onde podia com uma das mãos e segurando a lanterna com a outra. O cocheiro seguiu os dois. Chegaram à mancha clara que haviam visto de cima. Menina, não olhe, ordenou o médico. A mancha era o corpo de um homem, caído de bruços. Rebouças tocou o pescoço do homem com a ponta dos dedos. Nenhuma palpitação. Aquele devia ser o cocheiro da carruagem acidentada, e estava morto. Senhor, para baixo, senhor! Mamãe está lá! Continuaram a descida com grande dificuldade. Já era possível ver a carruagem enganchada em uma árvore que a salvara de despencar-se ainda mais. Vamos, senhor! Mais uma morte encontrada. Era o cavalo, caído no meio do mato e ainda preso pelos arreios à carruagem destroçada. Vamos! Depressa! A menina empurrava Rebouças com o corpinho, como um cavaleiro a animar a montaria. O médico tropeçou. Droga! A menina saltou-lhe das costas e tomou a dianteira. Venha! Venha! O cocheiro chegou junto a eles e Rebouças pediu. Segure a lanterna, Julião. Fique junto de mim. Tenho de ver o que há lá dentro. Com a luz às costas, Rebouças conseguiu olhar para dentro dos destroços. Nesse instante, ouviu um gemido. Tem alguém vivo, Julião? Tem alguém vivo! Forçou-se para dentro da cabina da carruagem e tocou a pessoa que havia gemido. Era uma jovem mulher. Usando o que podia da luz frouxa da lanterna, Rebouças examinou-a rapidamente. Estava desfalecida, mas não parecia ter nenhum ferimento fatal. Está viva, menina! Sua mãe está viva! Gritou o médico. Venha, Julião. Ela não parece muito pesada. Acho que dá para carregá-la para cima. Debruçou-se sobre a mulher, tentando apoiar sua nuca e erguê-la. Nesse momento, as costas de sua mão tocaram em alguma coisa gelada. Julião, ilumine melhor aqui. Antes que o braço do cocheiro avançasse por cima de seu ombro, iluminando um pouco melhor o interior da carruagem, as mãos experientes de Rebouças já lhe tinham mostrado que o que ele apalpava era um cadáver. Ah! Foi um desesperado grito que o doutor Rebouças soltou no momento em que a luz da lanterna iluminou o rosto do corpo que a mulher ferida abraçava. Era a menina, morta ao lado da mãe. Sentindo-se enlouquecer, Rebouças tomou a lanterna das mãos de Julião e procurou em volta de toda a cena do desastre. A menina tinha desaparecido. As lágrimas jorravam de seus olhos e faziam-no tremer por inteiro. — O que houve, doutor? Perguntava o cocheiro preocupado. Rebouças nem se lembrava de como ele e o cocheiro tinham conseguido subir, carregando a mulher ferida até em cima. Colocou-a delicadamente na carruagem, apoiando-lhe a cabeça, e a carruagem retomou a marcha. Sim, havia tempo para chegar à estalagem. Havia tempo para salvar a vida daquela mulher. Nesse momento, sentiu na face a pressão quente, úmida, de um beijo de criança.